cada caminho, né, é isso aqui. Então tem essa amplitude para um determinado caminho. Vocês concordam comigo que se você me der uma função x de t, em princípio o que isso aqui vai me dar é um número, né? Se eu souber fazer aquela integral funcional sobre os p's, né? Tá certo? Isso aí vai me dar um número. Mais especificamente, isso aí vai me dar uma fase. A gente vai calcular essa fase agora. Tá certo? Nós vamos fazer integral funcional sobre os p's para essa classe de sistemas que a gente está considerando. Para newtoniano é igual a P2 sobre 2m para V de x. Tá certo? A gente vai mostrar que dá para fazer essa integral sobre os p's e encontrar essa fase especificamente. Vamos fazer isso então agora. Bom, o que vocês acham? Fazer essa integral funcional sobre os p's vai ser fácil ou difícil? Vamos raciocinar, certo? Não vamos entrar em pânico, né? Vamos raciocinar. Calma, muita calma. A integral sobre o x é apavorante. Eu concordo. Eu concordo com vocês. Se eu mandasse fazer a integral sobre o x, eu falo, meu Deus, ferrado, vou tirar zero no curso. O professor também tiraria, não tem problema. Né? Mas a integral sobre os p's não é tão apavorante assim não. Porque qual é a dependência em p que eu tenho? Né? Olha só, eu tenho a dependência em p aqui, que é uma dependência exponencial de uma função linear de p. Né? Eu tenho dependência em P aqui, mas aqui eu já disse que a dependência em P é do tipo P2 sobre 2n. Então aqui é uma função quadrática de P e aqui é uma função linear de P. O que eu faço quando eu tenho uma situação dessa? Completo quadrado. Para quê? Para transformar o cara numa função quadrática de P. E aí eu uso uma integral de Fresnel, né? Tipo assim, seria uma gaussiana. Quando você vai para o plano complexo, eu chamo isso aí de integral de Fresnel, que é a continuação analítica da gaussiana para valores complexos, para o eixo complexo. Certo? Então, a integral sobre P realmente não é de se esperar que seja uma coisa tão complicada assim, pelo menos para essa classe de sistemas. Certo? Em que situações uma integral sobre P poderia ser complicada? Se o meu hamiltoniano dependesse de P3, P4, P5, aí eu não saberia fazer essa integral. De jeito nenhum. Tá certo? Logaritmo de P, não sei. Coisa desse tipo. Não tem a menor ideia. Logaritmo dava, né? Aí ficava exponencial do logaritmo, não. Tudo certo. Logaritmo não é uma coisa. Sei lá, qualquer função genérica de P, né, que eu colocasse aqui, ia complicar a vida. Só que o P em geral está relacionado com a energia cinética. Né? E a gente sabe que a dependência em P da maior parte dos hamiltonianos que a gente conhece por aí é exatamente do tipo P quadrado mesmo. Né? Então, eu não espero ter muitos problemas para fazer a integral em P em geral. Não só no contexto da mecânica quântica não relativista, como também no contexto da mecânica quântica relativista. Certo? Ou da teoria quântica de campos.
essa situação que está aqui não muda apreciavelmente, mesmo quando você vai falar de um sistema com um número infinito de graus de liberdade. Certo? Você continua tendo uma certa função quadrática de P, e aí você pode fazer a integral completando o quadrado, que é o que nós vamos fazer agora. Certo? Então, olha só. Esse negócio de completar quadrado, vamos voltar aqui para o nosso G, xi mais 1, ti mais 1, xi, ti. Né? Ele é escrito assim, integral, menos infinito, né? dpi sobre 2π ao quadrado, exponencial de i, x, i mais 1. Menos x, exponencial de menos i, epsilon, pi ao quadrado, sobre 2n, mais menos x, tá? Então, aqui está bem claro, quer dizer, quando você isola uma das contribuições para o propagador, uma daquelas contribuições infinitesimais para o propagador, né? Fica bem claro o que eu acabei de falar. Ó. Aqui pi ao quadrado, aqui é pi. O que você tem que fazer? Você tem que somar alguma coisa, de modo que isso aí fique pi menos algo que não depende de pi ao quadrado. Para você ver isso, você precisa subtrair alguma coisa. Né? Então, essa operação simples, ela em princípio vem o seguinte, exponencial de i, xi mais 1, menos x ao quadrado sobre 2 epsilon, exponencial de menos i epsilon vezes x, e a integral que sobra é a integral de pi, né, sobre 2π ao quadrado, exponencial de menos i epsilon ti menos x mais 1 menos x sobre 2 epsilon, tudo isso ao quadrado, vai ter um H cortado solto aí em algum lugar, não tem onde acreditar. Aqui tem que ter H cortado. Então, provavelmente tem que ter H cortado também. Depois eu pediria que vocês conferissem isso aí com cuidado. Né? Eu estou corrigindo de olho aqui no hardware. Né? Bom, o que a gente fez? A gente somou e subtraiu esse objeto aqui, certo? Com isso, esse objeto mais aquele cara que está ali, né? Ou pelo menos aquele cara que está ali, virou um quadrado, que é exatamente esse cara aqui. E o que eu somei para compensar não depende de P, portanto eu posso tirar da integral em dp. Tá? Agora a integral em dp, olha só que interessante. Se não tivesse esse i aqui, né, seria uma gaussiana. Quanto dá o valor da gaussiana? Raiz de π sobre A, né, onde A é o cara que multiplica esse cara que está aqui. Então seria epsilon sobre 2 H cortado. Né? Quando a gente tem uma integral de o i aqui, essa integral só é rebatizada de integral de Fresnel. Né? E a regra para a gente lembrar o que está acontecendo é que o i passa para cá. Tá certo? O i faz parte do fator A. Então, é π, raiz de π sobre A, então vai aparecer ali embaixo. É claro que esse negócio é mais complicado um pouquinho do que isso, né? Que eu estou falando. Mas não é o caso da gente aqui fazer curso sobre integrais de Fresnel, né? Nem nada. Então, estou dando essa informação para vocês de que essa integral é calculada desse jeito. É de maneira análoga, é a continuação analítica da gaussiana que a gente conhece. Tá certo? Então, o resultado dessa história aqui toda
vai ser o seguinte. Você vê que tem 2πh cortado aqui embaixo, né? Dando aquele raiz de 2πh cortado, vai cortar com esse 2πh cortado e vai deixar uma raiz de 2πh cortado embaixo, né? Então o resultado aqui vai ser 1 sobre 2πh cortado de epsilon elevado a meio exponencial de I epsilon sobre h cortado x I mais 1 menos xi sobre epsilon no meio disso menos v de xi. Certo? Então, a integral sobre o momento T, né, pode ser executada exatamente. Faltou um passo aqui, né, que eu não sei se todo mundo percebeu, se é trivial demais, ninguém quis falar. Aqui não era P, aqui era P menos alguma coisa. Então, você tem que definir isso aqui com P' aí, né? Só que dP' aí é igual a dPi, né, porque você está fazendo uma translação só nessa integral. Então, o fato de você ter aparecido com isso aqui deslocado não tem problema nenhum. Tá? Esse é o resultado final. Né? Tião? Oi. Falta uma massa ali, não? Dentro do coisa para mim? Falta. Uma massa aqui, ó. Não, ali também. Onde? O primeiro fator, o denominador. Não, embaixo. Na última linha. Antes. Antes de 2π, não tem uma massa aqui. Antes de 2π, aqui você diz. Tem uma massa aqui. Tem que ter. É porque no resultado do rádio foi de massa unitária também. N também é igual a 1. Desgraçado. Vamos ver onde é que tem que ter essa massa aqui. Peraí. Olha, a massa está aparecendo embaixo. Né? Sinal que vai terminar provavelmente em cima. Vamos tentar isso. Botar uma massa aqui em cima. Depois a gente corrige. Depois eu trago isso aí com todos os fatores direitinho. Então, o que a gente fez aqui, né, foi calcular esse fator que está aqui. Agora você pode voltar e jogar isso aqui de novo, mas agora sem essas integrais sobre os momentos. Tá certo? O que vai sobrar no final? Vai sobrar o limite quando n tende ao infinito, produtório dxi, vezes aquele fator que está aparecendo aqui. A parte mais interessante desse fator é esse 1 sobre epsilon aqui. Esse aí não podia fugir, né? Porque esse fator 1 sobre epsilon, depois a gente vai conseguir ver a importância dele para que a gente consiga calcular esse propagador em casos específicos de muito interesse, como por exemplo a partícula livre, oscilador harmônico e coisas desse tipo. Né? A gente vai precisar muito desse fator aí. Esse fator é um fator que ajuda a definir a medida funcional. Certo? Bom, fazendo a mesma coisa, colocando a culpa do cara toda aqui na medida, né? Quando você fez o limite quando ele teve infinito, eu estou fazendo uma medida funcional, né? Esse integrando que está aparecendo aí vai tender a 1 meio de mx ponto ao quadrado, faltou o quadrado aqui também, não preso. Certo? 1 meio de mx ponto ao quadrado, né? Menos v de x. Mas isso é exatamente a lagrangiana. Então você tem integral em dt da lagrangiana. Certo? O resultado que a gente obteve aqui, o que isso daqui vira a exponencial de I sobre H cortado, integral em dt entre P0 e T da lagrangiana, que é a função de x e x ponto. Ou, né? Vou seguir aqui, né? Exponencial de I sobre H cortado S de x. Essa é a ação. Agora, um bom momento, né, para a gente pegar o livro do Feynman e Gibbs.
certo? Um excelente momento para falar a verdade. Né? Porque agora, se vocês pegarem o livro do Feynman Gibbs, eu vou mandar por e-mail para todo mundo, tem na biblioteca, eu vou mandar por e-mail. Todas essas coisas que eu mando por e-mail, pelo amor de Deus, não imprimam. Tá certo? A ideia não é essa. Guarda lá, salva lá no canto do disco rígido, tá tudo certo, entendeu? Imprimir só quando a gente vai fazer conta, né? Pô, eu preciso levar isso aqui pro banheiro, porque tem que ver, né? Então, aí você imprime, né? Mas se você simplesmente quer ter a sensação de posse sobre aquilo, basta ficar no disco rígido sem problema. Né? Isso é uma novidade, né? Bem-vinda dessa época. Mas enfim, vou mandar para vocês o Feynman Gibbs, vocês vão prometer para mim que vocês vão ler o Feynman Gibbs, capítulo 1. É um capítulo foda do Feynman Gibbs. Né? O que ele faz ali nesse capítulo 1? Ele propõe isso. Tá certo? Então esse daí é o ponto de partida do Feynman. Esse é o ponto de partida do Feynman. Entende? Para encontrar justamente a integral funcional. Então o Feynman ele faz o caminho oposto ao caminho que a gente fez. Ele começa propondo que você tem que somar sobre as amplitudes correspondentes a todos os caminhos correspondentes a atingir, né, um ponto a partir do outro. Você sai de x0, chega em x1. Quais são todos os caminhos possíveis, inclusive aqueles mais malucos, aqueles que não têm, não são diferenciáveis, não são suaves, sabe? São os caminhos que vão lá no infinito e voltam, não importa. Esse caminho também tem uma amplitude associada com ele, tá certo? Você tem que calcular essa amplitude, somar essa amplitude e a amplitude final, para você sair daqui e chegar aqui, é a soma dessas amplitudes. A probabilidade é o módulo ao quadrado desta soma, portanto, vai te dar os fatores de interferência correspondentes, tá certo? Típicos da mecânica quântica. Então, ele parte dessa ideia e ele vai andando, né? E no final ele mostra que a mecânica quântica, vista pelo menos a representação de Schrödinger, com a integral, com a equação de Schrödinger, sai disso. Certo? Ele tem que pôr a ação para terminar a equação de Schrödinger com a hamiltoniana. Aqui a gente fez o contrário. A gente começou com a hamiltoniana, é bem verdade, foi com uma classe de hamiltonianos restrita, né? Não cobre todas as hamiltonianas possíveis e imagináveis, mas cobre uma boa parte das hamiltonianas que a gente conhece. Né? E a gente chegou justamente na hipótese de Feynman. Na verdade, a gente deduziu. Certo? Lá ele faz o contrário. Ele propõe isso e deduz a mecânica quântica de Schrödinger. Certo? Isso é uma pista, claro que isso não é uma demonstração, mas é uma pista de que as duas formulações, né, desse problema são equivalentes. O que tem contra essa formulação, então? O que tem contra ela é que, matematicamente, tais integrais desse tipo não são bem definidas em geral. Muitos problemas de teoria de medidas associados com isso. Certo? Você não consegue definir uma medida sobre esse espaço de funções aí, dessa maneira. Pelo menos de uma maneira que o matemático fique satisfeito. Calma. Tá certo? Bom, então, por enquanto é isso, né? E agora vamos partir da parte dura, né, da aula, que é discutir o horário das aulas de reposição. Pode desligar. Desligar que a porrada